Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Dificuldade que o Corinthians tem de manter uma regularidade. Faz alguns bons jogos e a coisa não acontece na sequência. É o grande problema do Corinthians do Antônio Oliveira. Eu não vou mudar aqui o que eu falei sobre o Antônio, sobre o que eu entendo que o Corinthians precisa de um técnico de processos, que a reformulação ela tem reflexos, você sente ela, é perceptível, porque o Corinthians mudou 12, 13 jogadores. Gente, saiu o Cássio, saiu agora o Paulinho, saiu muita gente grande, e isso sem contar no ano passado, no final do ano passado. E chegaram novos jogadores, alguns muito bons, outros com dificuldade de adaptação, outros que estão se formando líderes do clube, mas que não têm uma experiência de Corinthians, então demora tempo, não só do clube, da cidade, da pressão que é vestir essa camisa, e também de você precisar ter que dar resultado, porque eles têm uma fatura do cartão de crédito que não é deles. Estou fazendo uma analogia aqui, que vem de anos anteriores. O último título que o Corinthians tem é 2019, um paulista. Então, toda essa sequência, com um bastidor político fervendo, com grandes complicações nos bastidores, gera uma necessidade, uma pressão muito maior para quem está dentro de campo. E a coisa não está acontecendo, isso é fato. Mas na Sul-Americana, até pelo nível que o Corinthians enfrenta, parece que o time dá conta do recado. Eu até falei sobre isso, que bom que está sendo assim. O Corinthians ali tem a chance de elevar a confiança, encaixa o seu jogo, consegue, porque o grande complicador seria se o Corinthians não tivesse essa facilidade na Sul-Americana, porque o Atlético Paranaense, por exemplo, pegou um grupo muito fácil na Sul-Americana, atropelou no começo, depois se complicou, não classificou direto, vai ter que encarar os playoffs. O Inter vai ter que fazer uma epopeia, mas o Inter também está com desconto aí da questão das enchentes lá, então tem uma situação mais complicada para ser resolvida. O fato o Corinthians na Sul-Americana faz aquilo que tem que fazer. Na Copa do Brasil, a gente ainda precisa ver até onde vai avançar. Mas em mata-mata, você consegue montar uma equipe, uma estrutura tática ali e consegue o teu objetivo. Beleza, a coisa acontece. No brasileiro é mais difícil e o nível do brasileiro está muito elevado. Antigamente você tinha 2, 3 equipes aí candidatas ao título, talvez um pouco mais, né? Porque o campeonato sempre foi competitivo, mas, cara, hoje tem equipes mais periféricas, eu vou colocar dessa forma, que até ontem não tinham alto investimento e que hoje, irmão, o Botafogo é uma situação. Os caras quase foram campeões no ano passado. E o Botafogo há muitos anos, time que beliscava a Série B o tempo inteiro e não tinha esse poder orçamentário, esse poder financeiro. E aí isso vale para Fortaleza, para Bahia, para equipe, o Atlético Paranaense que eu citei, Red Bull Bragantino, equipes que viraram SAFs, se organizaram, investiram. Então assim, cara, o Brasileirão tem um nível absurdamente alto. E o Corinthians não consegue. Fez um grande jogo no Brasileiro, um grande jogo contra o Fluminense. Aquele 3-0 assim, que o Corinthians não deixou o Fluminense, o grande Fluminense, tocar a bola, que é também uma boa equipe, que também enfrentou muitas oscilações nos últimos anos, depois da saída da Unimed, até se reerguer no passado. E hoje sim, hoje tem um time considerável, mas tem aquele Fernando Diniz, né, que é 8 ou 80, né, é genial ou genioso, né, porque ou ele entrega contra o Juventude ou ele ganha uma Libertadores sobre o Boca, esse é o Fernando Diniz, né. E aí tomou 3-0 do Corinthians. O Corinthians jogou bem também contra o Fortaleza, o Antônio falou sobre isso esses dias, eu concordo, foi um grande jogo, o João Ricardo estava numa estrela iluminada aquele dia, e o jogo terminou 0-0. E são 2 empates, além desse, o empate com o Galo na estreia, que eu até cansei de falar aqui que, cara, tudo bem, o Galo vai disputar o título, o Corinthians ficou com 1 a mais no segundo tempo, mas não conseguiu fazer um gol no Galo, tudo bem, beleza. O Bahia empatou com o Galo, segurou o Galo no Mineirão, na Arena MRV, melhor dizendo, 1-1, e o Bahia já tá lá no G4, então assim, é o vice-líder, inclusive. Tá fazendo campanha, mas segurou o Galo. Então, o Corinthians, a gente tem que chegar à conclusão de que não disputa a mesma coisa que essa turma. Será que o torcedor vai entender isso? Você que está aí, você vai entender isso, que é um ano de reformulação, que o Antônio precisa ter tempo, que os jogadores precisam ter tempo, que precisa contratar mais agora no meio do ano e aí ver como é que vai ficar até o final do ano, podendo beliscar uma Sul-Americana, quem sabe, ir bem numa Copa do Brasil e ficar ali meio de tabela do brasileiro para que no ano que vem as coisas aconteçam. O torcedor vai ter essa paciência? Dificilmente, mas essa é a realidade. Essa é a realidade daquilo que a gente está vendo, porque o Corinthians não consegue. Se tivesse regularidade com o que tem jogado na Sul-Americana, também no Brasileiro, eu diria para vocês que a coisa estava muito boa. E eu sei que o campeonato está começando e que muita coisa vai mudar, até por conta
das janelas, né? E aí não é só o Corinthians que pretende se reforçar, né? Muita gente pretende. E o Corinthians pode perder jogadores, inclusive. Então, vai depender muito de como a gestão Augusto Melo vai tratar essa janela do meio do ano para que o time continue se fortalecendo. E mesmo assim, não consigo imaginar um fôlego suficiente para bater de frente com as grandes equipes e até com equipes periféricas que antigamente não conseguiam disputar e que hoje tiram ponto de todo mundo. O Corinthians não me parece estar na mesma turma que essa gente. Então, eu acho que a situação bem realista, talvez até otimista, seria um 7º, 8º lugar. Se brigar por um G6, lindo, mas é muito difícil que aconteça. Mas se ficar ali entre os 10 primeiros, indo mais longe numa Sul-Americana e numa Copa do Brasil, tá lindo, o ano tá lindo. Essa é uma previsão que até ela é otimista. Para muitos torcedores que estão do outro lado devem imaginar que eu estou enlouquecendo e devem estar achando que eu sou pessimista, mas não, eu estou tentando trabalhar com a realidade e não é porque perdeu para o Botafogo, tá? Porque, repito aqui, o Antônio precisa de processos, precisa de trabalho, ele tem uma relação humana com a galera muito forte. As entrevistas que você vê descontraídas com o Wesley, com o Yuri Alberto, o Paulinho saiu falando muito bem dele, então assim, o Cássio já falava bem dele. O Corinthians me parece estar em boas mãos. Ele vai cometer erros pontuais? Vai. O time vai, como por exemplo contra o Botafogo, não funcionou a dupla Igor e Coronado, que é o que todo mundo queria, mas é óbvio que isso não vai funcionar em todos os jogos, porque quando você pega um adversário mais fragilizado, que fez campanha na Sul-Americana e tá tudo certo, e realmente o time do Corinthians encaixou naquele jogo, sim, mas você tem um adversário do outro lado. Você tem um português que chegou agora ali, que já deu uma cara pro time, o Arthur Jorge, e aí você tem bons jogadores, bons valores, né? O Cuiabano, esse lateral, eu conheço muito bem. Cara, ele espeta pelo lado esquerdo, apoia e fez um cruzamento maravilhoso, numa falha, numa linha de marcação errada do Corinthians, né? O Júnior Santos chegou na frente do Carlos Miguel. Então, você tem um adversário do outro lado que estuda, trabalha e conseguiu superar o Corinthians mesmo dentro do seu estádio. Eu não acho que o Corinthians tenha feito um mau jogo, mas realmente faltaram algumas coisas. Alguns jogadores individualmente não foram bem, as coisas não funcionaram como não tem funcionado em casa no Brasileiro, né? E isso é preocupante. E o resultado disso é um Corinthians numa zona de rebaixamento. E mesmo sabendo que o campeonato ainda está no começo, que tem muita coisa pela frente, nunca é legal quando você, antes da 11ª rodada, você já começa a se atrapalhar nessa pontuação. Não dá. E ali o Corinthians está acompanhado de Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. 3 times que são candidatos a disputar a Série B no ano que vem. São times que têm oscilado muito, que não tem tanta estrutura e tanto poderio financeiro, que se você olhar os elencos, realmente eles têm dificuldades. Times que voltaram agora da Série B2, pelo menos, né, e que são os chamados ioiô, né, eles vão e voltam. O Corinthians, teoricamente, não está nessa turma. E por que ele está nessa zona? Porque tem 5 pontos em 7 jogos, tem só uma vitória, só venceu um dos 7 jogos. Não dá, gente, não dá. E muitos jogos em casa. Não dá. Realmente a barba ficou de molho, o sinal cresceu, o sinal de alerta, e o Corinthians vai ter que, eu sei que vai tá legal a Sul-Americana, vai ter que avançar, vai poder ser campeão e comemorar um título no ano, e tá certo, tá, e tem que comemorar muito, se ganhar a Sul-Americana, olha, tem que dar volta olímpica, celebrar, porque ganha uma vaga na Libertadores do ano que vem e bota uma taça no armário que o clube não tem, e faz o torcedor comemorar, e tá tudo certo, tá tudo lindo, é um título continental. E ainda joga a Recopa, ou seja, você ganha dinheiro, você joga mais 2 competições, cara, é lindo, tá? Ganhar a Sul-Americana é lindo, na realidade que tá o Corinthians é maravilhoso, mas não pode descuidar do brasileiro. E eu acho que não só esse jogo contra o Botafogo, os últimos jogos vem dando esse sinal de alerta pro Corinthians. Não descuida do brasileiro, pontua no brasileiro, especialmente em casa, porque não dá para dar chance pro azar. Tem muito campeonato pela frente, mas preocupa sim, porque essa reformulação, ela traz impacto e ela tem reflexos, e muitas vezes eles demoram para você ter o resultado. E aí, vocês acham que eu estou preocupado excessivamente ou realmente temos motivos para nos preocupar? Esse time aí do Corinthians, se não se reforçar, esse é o ano do rebaixamento. Ou vocês se esqueceram que o Santos ficou namorando, flertando, paquerando o rebaixamento até casar. Porque é assim, né? Namoro é para isso, é para casar, né? Só batemos em cachorro morto, Samir. É verdade, né? É verdade, exatamente isso, o coronel.
O Corinthians, o torcedor tem que parar de se iludir quando o Corinthians vai jogar a Sul-Americana e vence um bando de Zé Ruela de time horrível na Sul-Americana. Entendeu? Eu não acredito que o Corinthians vai conseguir grandes reforços. Não acredito, estamos iludidos. Sabe? Estamos iludidos. Estamos iludidos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E se for para trazer o Gabigol, como é o sonho do Augusto, que eu sei que é o sonho dele, pode até trazer um grande jogador. Mas tem que trazer alguém para correr por ele. Esquece, velho. Esquece que, se você colocar o Gabigol lá na frente e você jogar com Wesley, Bidon, Coronado e Garro, nós não vamos para lugar nenhum. Entendeu? Nós não vamos para lugar nenhum. Nós vamos ter que chegar no momento da caminhada e nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou é Coronado ou é Garro. Entendeu? Ou é Coronado ou é Garro. O Coronado é um jogador encantador e se esforçou muito no primeiro tempo hoje para mostrar que tem... Eu falo para vocês, ele vai ter que fazer chover para mostrar que tem força física, intensidade. No primeiro tempo você vê que ele se esforçou, marcou, até salvou um gol. Até salvou um gol porque o Antônio Oliveira andou falando na coletiva, já foi, né? Eu não quero nem ouvir. Andou falando na coletiva que o Corinthians jogou melhor que o Botafogo. Eu não sei que jogo ele viu, tá? Eu não sei que jogo ele viu, o seu Antônio Oliveira. Falar que o Corinthians jogou melhor que o Botafogo no primeiro tempo. Desculpa, na minha televisão passou outro jogo. Às vezes lá da arena, né, ao vivo, é outra coisa, né? Às vezes acontece isso. A situação do Corinthians ela é bem preocupante, tá? A gente tem um 4-1-4-1 sem marcação nenhuma, um time frágil, tá? E como eu tenho falado para vocês, esse time do Corinthians vai brigar na parte de baixo na parte de baixo da tabela do Brasileirão e vai ter que torcer para ter uns verdinhos, como tiveram nos últimos anos, né? No ano passado eu fiz uma avaliação, falei, o Corinthians só não vai cair porque vão cair 4 verdinhos. Eu falei, América Mineiro, Juventude, Coritiba e Cuiabá. Eu errei só um, que aí o Cuiabá ficou e o Santos foi. Então o Corinthians só vai ser salvo se tiver times piores. Ou se contratar 5, 6 jogadores. A gente tem um Carlos Miguel que não está muito afim de renovar. Nós temos um Mateuzinho, que é um jogador esforçado só. Nós temos um Fagner, que é um jogador aposentado, que o Antônio Oliveira, no dia que o Coronado brilha, ele elogia o Fagner. Não dá para entender o técnico. Nós temos o Félix Torres, que vocês viram a falha dele aí no segundo tempo agora. É um jogador que até protagoniza um lance ou outro assim bom, que você fala, mas é um jogador que ele não transmite confiança, entendeu? É um aribazão da vida. Para quem é mais da antiga vai saber o que eu tô falando. Aí a gente tem um Kaká também, que é meia boca, o Hugo, que faz o feijão com arroz muito bem, mas o Corinthians precisa de mais do que um feijão com arroz, né? Essa é a verdade. O Ranieri também é o feijão com arroz. O Ranieri e o Hugo é o feijãozinho com arroz bom, né? Que, ajuda no dia a dia. E aí você tem um Coronado, que todo mundo acha que é craque, mas não é. Trata-se de um jogador de qualidade técnica muito boa, né? Não vamos negar, uma qualidade técnica muito boa, mas que não vai entregar na intensidade e que a gente não vai poder ter Coronado e Bidon juntos. O Garro é um jogador que, para ser um camisa 10, eu acho que é uma vergonha. Entendeu? Acho que se chegasse um craque aí tinha que tirar a camisa 10 do Garro, sabe? Dá uma outra camisa para ele, a 16, que ele gostava. Achei um grande erro. Não vai vender a 10 o Garro, né? É um jogador que me espanta como ele atrapalha o jogo, o Garro, como ele demora para soltar a bola. O Garro nos agrada porque ele corre bastante. Ele é um jogador que tem garra, né? O Fabrício aqui está concordando comigo, o Garro errou bastante hoje, mas é todo jogo que ele erra. É todo jogo que o Garro erra, entendeu? Esse Garro é fraco mesmo, entendeu? Então, assim, o
A gente tem que entender que o time do Corinthians, cara, é um time que precisa... O Corinthians precisa montar um time forte fisicamente, sabe? E com algum outro jogador aí, um driblador, um centroavante bom, né? O Yuri hoje, velho. O Yuri hoje finalizou a bola na bandeirinha de escanteio de novo, né? Que isso, velho. Isso é horrível. Qual foi o outro jogador do Corinthians que esses dias também finalizou uma bola, que essa bola não saiu para a linha de fundo, foi para a bandeirinha de escanteio? Me ajudem aí, gente. Qual jogador do Corinthians, desse time, um jogo recente, também finalizou uma bola que não saiu para a bandeirinha? Não sei se foi o Wesley. Foi o Wesley. Isso, foi o Wesley. Foi o Wesley. Então, assim, outro dia o Wesley finalizou uma bola. Como é que um jogador de 30 milhões de euros vai finalizar uma bola que ela não vai para a linha de fundo, ela sai para a lateral? Aí a gente tem o Garro, que fez isso outro dia também, que finalizou uma bola que foi para a lateral, né? E hoje a gente teve o Yuri Alberto, que finalizou uma bola e foi para a lateral. Cara, o nosso time é muito ruim, velho. É muito ruim. Entendeu? Vamos ter que recomeçar, tá? Vamos ter que recomeçar, porque o nosso time é ruim. Eu acho que o Garro pode ajudar, né? O Ranieri pode ajudar, mas vai ter que montar muita... Assim, eu falo 5, 6 reforços, vai ter que ser até mais, viu? Até mais, tá? Hoje, né? Hoje era um grande teste, porque dentro do Corinthians falaram para mim: Samir, esse jogo contra o Botafogo vai ser o divisor de águas, vai ser um grande teste para saber se realmente estamos no caminho certo. Não passamos no teste. Não passamos no teste. E o time do Botafogo, o treinador deles montou o time certinho, mas o time do Botafogo, de qualidade técnica, não é tão melhor que o nosso. Não é, velho. Não é, entendeu? Mas é um time bem montadinho, tá? Um time bem montadinho, esse time do Botafogo. E o nosso fica aí, querendo jogar igual o europeu, sabe? Eu acho que a gente tem que repensar essa questão de treinador europeu também, entendeu? O cara assiste a final Real Madrid e Borussia e acha que o Corinthians pode jogar do mesmo jeito. Vamos lá, espeta os caras pelos lados, faz a saidinha de 3, mó mandrake, mó cartilha, que apareça alguém com uma ideia nova, diferente, entendeu? Sabe? Vou falar um negócio pra vocês, velho. Realmente, esse ano o Corinthians tem uma grande chance de cair para a Série B. É um time bagunçado fora de campo, bagunçado dentro de campo. Tudo do Corinthians é uma zona. Tudo. Desculpe o termo, mas tudo. O Corinthians precisa chegar o mais vivo possível nas competições até o meio do ano para ver se vai conseguir contratar alguém. E eu sempre falo isso para vocês. Chegar no meio do ano, o que acontece? Nós vamos estar onde? Temos que torcer, né? O torcedor corintiano tem que torcer para o Corinthians estar vivo na Sul-Americana até dia 10 de julho. E até 10 de julho não, né? Até agosto, porque até um reforço chegar e se entrosar no time. Estar vivo na Copa do Brasil e não estar na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Porque pode estar tudo perdido até lá. Ainda nós temos um mês, tá? Mais de um mês para a janela abrir. E esse time do Corinthians sem reforços é digno de pena e de rebaixamento, tá? Tá certo? Agora, se não quiser ouvir a verdade, aí tem vários canais aí para ficar iludindo. Nossa, maravilhoso. Quem é o Botafogo? Eu falei para vocês. Meu amigo, Botafogo. Eu falei para vocês, Botafogo era o teste que eu quero ver passar por esse teste. Agora, a gente ganha do Atlético Goianiense lá? Tenho minhas dúvidas. Para mim não ganha. Tá? Se empatar, já levanta a mão já levanta as duas mãos pro céu e agradece se empatar com o Atlético Goianiense. Então o Corinthians precisa de 5, 6 reforços. Tá? Não passamos no teste. Uma fonte me disse isso, que o jogo contra o Botafogo era um teste, tá? Para saber se estávamos no caminho certo. Não passamos, quer dizer, não estamos no caminho certo.
e precisamos de 6 reforços, tá? Eu não seria radical se eu falasse 10 reforços, porque passamos por uma reformulação que era necessária, e eu não sou contra, não vou ser oportunista agora porque o time perdeu, não, a reformulação era necessária. E a diretoria também, a diretoria do Corinthians, a nova diretoria, ainda teve ainda teve a sorte de pegar esses caras em fim de contrato. Ficou mais fácil, não precisa negociar a saída. Era só não renovar. Vários jogadores, você só tinha que decidir, vou renovar ou não. Ainda teve essa sorte, entendeu? Ainda teve essa sorte. Então a reformulação foi necessária. Foi necessária, mas fizemos tudo errado desde o início. Eu acho que até a saída do Mano. Porque o Mano não pôde, nem treinou o time com reforço, né? Contratamos mal, muito mal. Então, assim, você vai ter que trazer 5 reforços se o time tivesse sido bem montado, mas não foi. Não foi. O que eles vão fazer com o Mateuzinho, Pedro Raul e companhia? Então, assim, no mínimo, o Corinthians precisa urgente de uns 10 reforços. Não precisa ser 10 craques, 5 jogadores realmente para chegar para serem titulares e mais 5 para compor o elenco, mas que sejam de bom potencial. Fora isso, nós vamos brigar para não cair no Campeonato Brasileiro, tá? A gente vai ter que aguardar. É isso aí, fiel. Espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo, viu? Então, se você gostou do nosso vídeo e gosta de receber as notificações do Coringão, aí, as melhores notícias, novidades, tudo que acontece nos bastidores do Corinthians, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Deixe seu comentário se vai Corinthians, porque a gente reage praticamente a todos os comentários. Tudo bem? Beleza, fiel? Fiel, que nem sempre eu tô falando pra vocês, viu? Coringão, se a diretoria não trazer novos reforços de forma urgente, eu tô falando reforços de boa qualidade, não é meia boca não, que nem esse Hugo aí, esse lateral esquerdo Hugo, não, tá? Mas reforços de boa qualidade, que vão render aí bons resultados, bons jogos pro Coringão. O Timão corre um grande risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, hein? Não é possível que a diretoria não vê isso, não é possível. Tem patrocínio, se eu não me engano, tem patrocínio aí para ajudar, sim, em trazer bons reforços e trazer um bom reforço aí, não só para o ataque, mas também para o meio de campo, para a própria lateral esquerda, lateral direita, enfim, todos os reforços que vocês sabem, vocês assistem o jogo do Timão, vocês sabem como torcedor, vocês sabem onde que o Corinthians tem defeito e tal, né? Deu para perceber, ficou bem aparente também no último jogo aí contra o Botafogo, né, da derrota contra o Botafogo. Tá, o Corinthians não jogou bem, enfim, tá precisando sim se reforçar de forma iminente, né, de forma urgente, porque senão não vai para frente com esse time aí, gente. O time é muito fraco, muito debilitado, esse time aí não dá, entendeu? Então é isso, se você concorda comigo, deixe aí seu comentário, tá? Um forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Vai Corinthians!